Shalom, shalom. Esses dias eu já fiz um estudo sobre o Shabat lunar, mas as pessoas continuam falando sobre isso. Anteriormente, há uns 5 anos atrás, nós estudamos sobre o Shabat lunar por de 2 a 3 anos. E com os amigos que nós estávamos nos reunindo, nós fizemos esse estudo de uma maneira bem especial. Então como a família guardava o Shabat lunar, e nós fomos observar junto. E nesse dia, no Shabat lunar, nós ficávamos juntos, só estudando sobre isso. E sempre eu parava em Bereshit capítulo 1, verso 16. E nós vemos que, para fazer esse estudo, nós vamos ler o capítulo 1 todo. Bereshit barach Elohim Aleph Tav Hashamayim Vit Haaret E a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Rua de Elohim movia-se sobre a face das águas. Haja luz, e houve luz. E Elohim viu a luz, e que era bom. E Elohim fez separação entre a luz das trevas. E Elohim chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de Laila, de noite. E passou tarde e manhã do primeiro dia. E Elohim disse: haja um firmamento no meio das águas, e separe ele as águas das águas. E Elohim fez o firmamento, e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento, e assim foi. E Elohim chamou o firmamento de céus, e separou, e passou a tarde e manhã do primeiro dia. E Elohim disse: que as águas debaixo do céu se ajuntem num lugar, e aparece a terra seca, e assim foi. E as águas debaixo do céu se ajuntaram, e apareceu a terra seca. E Elohim chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas ele chamou mares. E Elohim viu que isto era bom. E Elohim disse que a terra suja a relva, e as relvas que contém a semente e o fruto da terra produz conforme sua espécie, cuja semente esteja nele próprio, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu relva e erva, produzindo a semente conforme sua espécie, e a árvore que produz fruto. Sua semente se achava nela, conforme as suas espécies. Elohim viu que isso era bom, e passou tarde e manhã do dia terceiro. E Elohim disse: haja luzeiro no firmamento do Chamaim, para separar o dia da noite,
e que eles sejam por um sinal. Por Moadim, as celebrações no tempo determinado, os dias e anos. Aí nós vemos aqui que quando o Criador colocou a luz no primeiro dia, não era o sol e nem a lua. Esse foi o primeiro dia da criação. Então nós vemos que o Shabat é o do sétimo dia da criação. Porque aqui, a lua que marca, que é por sinal, que marca as Moadim, os dias e anos, não fala marcar a semana, porque a semana começou no primeiro dia da criação, e o Shabat que nós observamos é o do sétimo dia da criação, não o sétimo dia do mês. E que ele seja por luzeiro no firmamento dos céus para dar a luz sobre a terra, e assim foi. E Elohim fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite e as estrelas. E Elohim colocou no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra e para governar sobre a noite e para governar sobre o dia e para separar a luz das trevas. E Elohim viu que isso era bom, e passou a tarde e manhã do 4º dia. Então nós vemos aí que no 4º dia, ele colocou no céu a lua. Então, ele colocou no céu a lua, então no 4º dia aconteceu a primeira lua, que é a lua nova. E continuando lendo sobre a criação, nós vemos que aí chega ao 7º dia. Mas esse 7º dia aconteceu depois de 3 dias que a lua nova, a cabeça do mês, foi colocada nos céus. E nós vemos que passando o 7º dia da criação, o descanso não foi no outro 4º dia, mas sim 3 dias depois. Não foi 7 dias depois que a lua foi colocada nos céus. É bem claro isso aí, e não preciso levar outras observações para que isso possa chegar a conhecimento. Não preciso ir em outro texto para que isso possa chegar ao conhecimento. E nós vemos, e Elohim diz que as águas tenham abundantemente criaturas que se movam, que tenham vida, e as aves voem sobre a terra no firmamento dos opostos dos céus. E Elohim criou as grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas trouxeram abundantemente conforme as suas espécies, e toda ave alado conforme suas espécies. E Elohim viu que isto era bom. E Elohim abençoou, dizendo: seja frutífero, e multiplicai-se, e enchei as águas nos mares, que as aves se multipliquem na terra. E passou a tarde e a manhã do 5º dia. E Elohim diz que a terra produza criaturas viventes conforme suas espécies, rebanho, e toda a classe que se arraste, e animais da terra conforme suas espécies, e assim foi. E Elohim fez animal da terra conforme suas espécies, e o rebanho conforme suas espécies, e tudo que rasteja sobre a terra conforme suas espécies. E Elohim viu que isso era bom. E Elohim diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves
do céu, e sobre o rebanho, e sobre a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E assim a palavra de Elohim criou o homem, e a sua própria imagem, na imagem de Elohim, ele o criou, homem e mulher, ele os criou. E Elohim os abençoou, e Elohim lhe falou: sejam frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjulgai, e tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre a ave do ar, e sobre toda a classe de vivente que se move sobre a terra. E Elohim disse: eu vos dou toda a erva que dá semente, as quais estão sobre a face da terra, toda árvore que é o fruto de uma árvore que produz semente, para vós, isso seja por alimento, para todo animal da terra, e para toda ave do ar, e para todo que rasteja sobre a terra, e em que existia vida. Eu dou erva verde por alimento. E assim foi. E Elohim viu tudo que tinha feito, e viu que isso era muito bom, e passou tarde e manhã do sexto dia. Então nós vemos que aí chegou o sexto dia. E no capítulo 2, assim, os céus e a terra foram acabados e todos os seus exércitos, e no sexto dia Elohim terminou a obra que ele tinha feito, e ele descansou no dia sétimo de toda a obra que havia feito. Então, ele descansou no sétimo dia da criação, não no sétimo dia lunar. Aí nós vemos aqui no 16, e ele fez grandes luzeiros, e o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite e as estrelas. E ele colocou no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e a noite, e para se separarem a luz das trevas. E Elohim viu que isso era bom, e passou tarde e manhã do dia quarto. Então quer dizer, quarto dia era a lua nova, 3 dias depois era Shabat. Eu não vou falar sobre Ishayahu, que fala desse assunto, Ishayahu 65, e nem vou falar de Ezequiel, e nem vou falar da passagem de David e Shaul. No terceiro dia, David chegou diante do sacerdote, e ele estava tirando o pão que só era tirado no Shabat. E aí nós vemos que isso era o terceiro dia da lua nova. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Shalom, shalom, e voltamos em breve com mais.